Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esqueça de acionar o sininho, ok? Alô galera, e o nosso encontro de hoje é referente a razões trigonométricas. Eu vou trabalhar com dicas na utilização destas quando nós trabalharmos com os ângulos notáveis. E quais seriam estes ângulos notáveis? Os ângulos notáveis na qual nós vamos trabalhar seriam os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E o que seriam as razões trigonométricas? Nós vamos utilizá-las quando nós nos depararmos com um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo é um triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus. Claro que se eu relacionar os lados desse triângulo, eu posso trabalhar ainda com as relações métricas. Claro que nestas relações métricas podem haver as projeções dos lados desse triângulo sobre um outro lado, onde os lados desses triângulos nós vamos denominar como sendo cateto, cateto e hipotenusa. A relação ou a razão entre esses lados é o que nós vamos determinar como sendo as razões trigonométricas. E dentre elas nós temos o seno, o cosseno e a tangente. E quantos de vocês já não se depararam com essa tabela aí, tendo que memorizar, ou seja, decorar todas essas informações, no caso, seno de 30, 45 e 60, cosseno de 30, de 45 e de 60 e a tangente de 30, de 45 e de 60. Então, a minha meta de hoje é fazer com que vocês consigam montar essa tabela. Então, eu forneço ela para vocês sem as informações, ou seja, todas as linhas estão em branco. E a dica seria, vamos começar pelo seno da seguinte maneira, vamos completando cada espaço. E no caso, então, a dica seria, coloquem o 1, o 2 e o 3, no caso, para o seno, tirem a raiz de todas as informações na qual foram dadas e depois dividam tudo por 2. Só que observe que o seno ficou raiz de 1 sobre 2 e a raiz de 1 eu posso considerar como sendo 1. Então, as nossas informações vão ficar dadas da seguinte maneira, seno de 30 ao meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Para o cosseno, eu vou fazer o processo inverso, ou seja, vou completar os espaços da seguinte maneira, 3, 2, 1, raiz de todos e todos dividido por 2. E eu me deparei novamente com a mesma situação do seno de 30. Só que agora no cosseno de 60 eu vou ter raiz de 1 sobre 2 e a raiz de 1 eu posso considerar como sendo 1 e vou ficar então com o cosseno de 60 como sendo 1 meio. E para a tangente eu vou completar da seguinte maneira, 3, 1, 3, raiz de todos e somente a primeira informação sobre 3. Só que aí no caso eu fico com a raiz de 1 que eu posso considerar como sendo 1. Logo a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Claro que existe outra maneira de nós memorizarmos que é através da clássica música, que seria assim, na ordem 30, 45 e 60 e falando em seno, cosseno e tangente. Observe. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Então, o processo de memorização agora vem de cada um. Então, observem o seguinte exemplo. Foi fornecido para vocês um triângulo retângulo, onde vocês ganharam um ângulo de 30. Este ângulo de 30 vai definir o nome específico do nosso cateto. Mas o que seriam os elementos de um triângulo retângulo? Nós teríamos cateto, cateto e hipotenusa, onde a hipotenusa seria o maior lado do meu triângulo retângulo ou o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois chamam-se catetos. Claro que o cateto oposto ao ângulo dado, neste caso é 6, e o cateto adjacente ao ângulo dado seria o x. Claro que para eu utilizar as razões trigonométricas eu tenho que lembrar do formalismo. Neste caso, a tangente do ângulo é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Por que eu escolhi a fórmula da tangente? Porque o 6 é o cateto oposto que eu ganhei e o x é o cateto adjacente na qual eu quero determinar.
Claro que para que eu venha utilizar a fórmula da tangente, eu tenho que recordar da tabela. No caso, a tangente de 30 como sendo raiz de 3 sobre 3. Retornando então e fazendo as seguintes substituições, no caso nós vamos ter tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, cateto oposto 6, cateto adjacente x. Isolando o x, nós vamos ficar com x raiz de 3 é igual a 6 vezes 3, que no caso vai dar 18. 18 dividido por raiz de 3. Claro que eu tenho que racionalizar pelo fato da raiz ficar no meu denominador. Então nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, ficando com 18 raiz de 3 sobre 3. Simplificando 18 com 3, nós vamos ter 6 raiz de 3, que é a solução do nosso exemplo. E agora eu vou dar para vocês uma barbada. E esta barbada vai fazer com que vocês não precisem mais decorar, memorizar, cantar a musiquinha da tabela dos ângulos notáveis. Como assim? Que barbada seria essa então? Pensem comigo. Eu ganhei um triângulo retângulo e eu sempre vou pensar que se eu ganhar os ângulos notáveis, neste caso 30, o cateto oposto a 30 eu vou chamar de x. E no caso, a hipotenusa sempre vai ser o dobro do cateto oposto. Ou ainda eu posso pensar que o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Consequentemente, se eu chamei o cateto oposto de x, a hipotenusa ficaria 2x pelo fato de ser o dobro. E o cateto adjacente vai ser exatamente o cateto oposto acrescido de raiz de 3, ou seja, x raiz de 3. Quero resolver agora o exemplo dado anteriormente, através desta barbada. Pensem comigo, foi fornecido naquele momento o cateto oposto, como sendo 6, que neste caso eu chamei de x. Então, substituindo o x por 6, nós vamos ter que o cateto oposto é 6 e a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, se no caso foi dado como 6, a hipotenusa vai ser 12. E o cateto adjacente nada mais é do que o oposto raiz de 3, resultando na solução do nosso exemplo. Que foi o que nós achamos no exemplo anterior, que no caso, utilizando agora essa barbada, eu não precisei utilizar as razões trigonométricas. Claro que esta dica aí é quando aparece o ângulo de 30 graus. Só que alguns vão dizer assim, tá, e se aparecer o ângulo de 60? Se aparecer o ângulo de 60, tu não olha para o de 60, porque se aparecer o de 60, consequentemente o outro ângulo vai ser o de 30. Para fechar 180, se aqui é 30, aqui é 90, este daqui tem que ser 60. Então, aparecendo o ângulo de 60 graus num triângulo retângulo, utiliza esta barbada do 30. Não olha para o 60, olha para o 30. O oposto a 30 é a metade da hipotenusa. E o adjacente é o oposto raiz de 3. Pois então, agora existe a possibilidade ainda de nós termos qual? O de 45. Sim, o de 45 é um outro triângulo. Então agora eu vou passar uma outra barbada para vocês. Se aqui nós temos 45, aqui nós temos 45, porque aqui é 90 para fechar o 180. Então eu posso pensar que se aqui é 45, aqui é 45, dois ângulos iguais, dois lados iguais. Então esse lado aqui e esse lado aqui são valores iguais que eu poderia chamar de x e x. E se nós, digamos assim, concluirmos que eu posso pensar que isto aqui é um quadrado, porque tem lados iguais, a nossa hipotenusa é a diagonal de um quadrado, ou seja, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, a nossa barbada para esse tipo de triângulo ficaria x raiz de 2. E esta era a barbada que eu tinha para dar hoje para vocês. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.